Eu achei que, por estar na Itália, em um país que não é de terceiro mundo, na minha visão, a saúde ia ser mais eficiente, tudo ia funcionar com qualidade, com mais eficiência e rapidez. Mas a realidade foi um tapa na minha cara. Foi aí que eu vi a verdade, que a gente às vezes não valoriza o que tem ou só percebe o quanto as coisas para nós não são tão ruins quando sai do Brasil. Eu precisei fazer uma ultrassonografia pelo Sistema Público de Saúde e eu tive que esperar pelo Sistema Público de Saúde simplesmente um ano. É um ano de espera. Mas você pensa que é só a consulta? Não, tem mais, eu vou contar para vocês. Hoje eu vou te falar a realidade de como realmente funciona a saúde aqui na Itália, mais precisamente na região que eu moro em Abruzzo. Por que eu vou falar da minha região? Porque a Itália tem 20 regiões, eu acho, e as regiões são independentes, então eu não posso falar de todos, eu vou falar de onde eu moro. Não vou ser tão ingrata. Aqui funciona assim, quando você precisa de especialista, você tem que primeiro passar no médico de base, o médico da família. E o médico da família aqui onde eu moro, ele tá aqui 2 vezes na semana. Para você ir até o médico da família, você não paga, é grátis. Você vai lá, fala com ele o que você precisa e ele te dá. Por exemplo, tá precisando de receita para um remédio, tá mal, um remédio que você pega sempre, ou você tá com algum problema, sintoma de gripe, alguma coisa, você fala para ele te passa a receita, você vai na farmácia e compra. Tá sentindo alguma coisa que precisa de algum exame? Se não for uma coisa muito séria, ele passa para você o exame. Por exemplo, meu marido precisava de um exame, ele foi lá, sem que ele desse primeiro a receita para ir no especialista, ele deu a receita já, a requisição, para fazer o exame pelo Sistema Público de Saúde. Aqui onde eu moro também, nessa região, na parte central da Itália, na cidadezinha que eu moro, tem um posto de saúde, digamos. E lá, onde fica o médico de base, ficam outros médicos. Também tem nesse mesmo posto de saúde ginecologista, que também é de graça. Ela é tipo a ginecologista geral, tipo, não é especializada em, vamos dizer assim, endometriose, essas coisas assim, não. Tá lá para fazer a consulta para você. Se você precisar de algum exame, ela também pode dizer se você precisa fazer isso e isso, e você vai e faz. Onde eu moro, ela não tem aquele material, aquela coisinha para fazer ultrassom, como em muitos lugares no Brasil também é assim, né? Só que acontece, quando você precisa de um médico especialista, que você tem que passar obrigatoriamente pelo médico de base, o médico da família, ele vai te dar requisição ou para exames ou para consultas, e você precisa pagar. Tipo, é um ticket. Você paga, é como se fosse uma coparticipação. O sistema de saúde é público, mas você paga uma taxa para poder ser atendido. Por exemplo, às vezes precisa de exame de sangue, depende de como for, você paga uns 35 euros. Aí quando você precisa de uma consulta, se for a primeira vez, ao menos as que eu vi, né? 35 euros. Se for a segunda vez, já paga um pouquinho de menos, entendeu? Tem essa diferença. E também tem um outro sistema, para você ser atendido por um especialista de uma forma mais rápida, você vai pagar mais, tipo uns 120 euros, para você ser atendido mais rápido, mas é sempre pelo Sistema Público de Saúde. Também aqui na Itália existe o sistema privado, tem hospital privado, tem clínicas privadas que você vai lá e vai ser atendido privadamente. Mas se você for pobre, você não vai conseguir, igual o pobre no Brasil, se é pobre no Brasil, você não vai conseguir ir para uma clínica particular, você vai pagar como? Então tem essa questão também. Ou seja, a demanda é muito grande. Eu sempre ouvi dizer que aqui faltavam profissionais de saúde. Eu sempre escutava isso quando eu estava no Brasil, mas eu pensava que não é assim tanto. Mas pela demora no atendimento, eu acho que realmente deve faltar, porque não é normal. Eu precisei fazer uma consulta, ultrassonografia, para as mamas, que eu sempre tenho que controlar. Eu fui no médico de base, ele me deu a requisição, eu fui para lá, porque depois você vai, ou você faz pela internet se você souber, ou você vai diretamente no posto de saúde, que tem uma parte só para marcar as consultas, os agendamentos, as consultas e exames. Fui marcar. Quando ela abriu para olhar, a próxima data que tinha disponível no calendário era setembro de 2027. Minha gente, é mais de um ano de espera para você fazer uma simples ultrassonografia das mamas. Um exemplo. Aí o que acontece? Se você precisa controlar, você vai ficar esperando? Não, né? Eu paguei 100 euros por essa ultrassonografia, 100 euros. Aí o que acontece também? Quando você vai para o hospital, para o pronto-socorro, você depende do que for a situação. Às vezes você não paga nada, se for realmente emergência. Se for realmente urgência e emergência, você não paga R$ 1. Mas se for casos que as pulseirinhas não são assim de emergência, nem laranja nem vermelha, eu não sei nem se tem laranja, mas eu sei que tem vermelha.
Se você for ao pronto-socorro e o seu caso for de urgência e emergência, você não vai pagar o ticket. Aqui onde eu moro, geralmente é assim, no hospital funciona assim. Mas se você for lá e o seu caso daqueles que você pode esperar e que não era realmente um caso de vida ou morte, você vai ter que pagar. Depende de quanto se paga. Às vezes eu conheço pessoas que pagaram R$ 60 por ter ido para emergência. Eu nunca precisei eu diretamente, mas as pessoas que eu já acompanhei, que não era caso assim grave, pagou. Porque, infelizmente, paga, minha gente, não é grátis. A ambulância também, se você está em casa passando mal e aí a ambulância vem te buscar na sua casa, você também paga. Você não paga na hora, mas depois que termina seu atendimento, você recebe os papéis e tem um ticket lá que você precisa pagar em 60 dias. Então, assim, não é grátis. A minha surpresa qual é? Não é porque paga ou porque não paga, é a demora. Eu não esperava que era assim tão grande a demora, porque eu sei que no nosso país, no Brasil, também existe questão de demanda, também existe questão de demora. Eu já ouvi história de gente que infelizmente chegou a falecer e não teve atendimento. Aqui também, por incrível que pareça, eu já ouvi história no jornal. Não foi ninguém que me contou. Já ouvi esse caso de gente que estava esperando para fazer o tratamento contra o câncer, né? E morreu na espera, enquanto esperava para fazer o tratamento, porque não tinha ainda vaga para a pessoa. Aqui tem muito essa questão de vaga. Então, assim, se você for morar na Itália, não venha morar aqui pensando que vai ser um mar de rosa, que tudo funciona perfeito, que tudo vai funcionar muito facilmente. Que não vai funcionar assim. Não funciona. A saúde pública não funciona. É pública, mas não é SUS. Vocês viram, entenderam que tem qual participação. Você precisa pagar. Quando é emergência, não. Porque você tá realmente para morrer. Mas quando é casos que você tá bem, que você consegue chegar no hospital, no pronto-socorro, por exemplo, e pode esperar tantas horas, porque aqui tem outra coisa, a espera no pronto-socorro também é igual no Brasil. Vocês estão pensando que é diferente? É que você vai na UPA e fica horas lá mofando. Aqui é igual. Aqui é a mesma coisa. A população é muito grande e o pessoal não está conseguindo dar conta, os funcionários. Eu acho que tem pouco profissional da área da saúde. Não sei qual é o problema, mas não funciona bem. Então, assim, não venha iludir não que não funciona. E esperar mais de um ano para uma consulta, um exame que não é tão sério, eu acho que é muito tempo. Uma outra coisa, eu já fui no médico porque eu queria tratar minha pele, que eu tô com as manchinhas que eu acho, não sei qual é o problema, né? Então, eu precisava ir no dermatologista. Fui no médico de base. Infelizmente, eu não consegui ir. Eu posso ir se eu pagar para particular, porque tem particular, como eu falei para vocês. Mas pelo sistema público de saúde, onde a consulta custa 30 a 35 euros, que eu pago o ticket, não tem vaga. Só tem vaga para daqui a 2 anos. Aí eu vou ficar esperando 2 anos para fazer uma consulta. Não, né? Tem pessoas que não pagam aqui, entendeu? Quem é idoso, que tá doente, já idosozinho, não paga. Tem muitas descontos nos tickets, eles não pagam tickets por questão de ser idoso, ou também mães solteiras. Quem é mãe solteira, que tá com filho em casa, que também não pagam, que não tem trabalho, entendeu? Mãe solteira que não trabalha com filho, não paga. Tem várias pessoas que não pagam para ser atendido, mas não são todos, né? Você precisa estar numa situação bem assim, que para o governo é considerada não tão boa. Mas assim, quem precisa pagar, infelizmente, tem a questão da espera. Então venha morar aqui sabendo disso. Você vai ter que esperar. O sistema de saúde italiano não é bom, não funciona. Eu tô dizendo que o do Brasil é bom? Eu falei que o do Brasil é melhor? Não, eu tô dizendo que também não funciona. E eu não estou mentindo, que se tiver alguém que mora aqui na Itália, que já precisou do sistema de saúde italiano, deixa aqui nos comentários se você precisou, quanto tempo demorou para você conseguir ser atendido. Ou se você conhece alguém que está aí no Brasil, você está no Brasil, conhece alguém que está na Itália, pergunta essa pessoa como funciona. E ela vai falar para você a verdade. Não funciona bem. Ao menos na minha região, chamada Abruzzo, no centro da Itália, não funciona bem. Pode ser que outras pessoas que vivam em outras regiões funcionem melhor. Porque eu já ouvi relatos, não sei se é verdade, que tem lugares que você paga um seguro. Tipo como nos Estados Unidos, aqui na Itália mesmo. Eu ouvi dizer, mas não sei se é verdade. Porque também não fui pesquisar profundamente, né? Mas onde eu moro, o sistema público é assim. Se você quiser ser muito bem atendido, você precisa ter dinheiro para você pagar particular. Porque no sistema público de saúde você vai ter dificuldades, vai esperar muito. Entendeu? Eu lembro, assim, no Brasil, eu nunca usei muito o sistema público de saúde, não, só quando eu era pequena, porque depois que eu cresci, eu comecei a pagar plano de saúde, então eu nunca tive dificuldades para ter acesso a médicos. Porém, aqui existe plano de saúde, seguro de saúde que eu já vi, quando você vai naquele lugar que faz seguros, até de carro mesmo, lá mesmo também tem seguro para fazer para sua vida. Tem
plano de saúde para sua vida, né? Então, assim, você pode fazer um plano de saúde e ser melhor atendido, mas no sistema público você vai esperar. E outra, o plano de saúde também custa caro. Igual no Brasil, que quem é pobre não pode ter, aqui também quem é pobre não vai poder ter um plano de saúde que custa, entendeu? Então, assim, eu acho que às vezes a gente tem muita ilusão de que fora do Brasil tudo é melhor, mas nem tudo é melhor, nem tudo é perfeito. Aqui uma coisa que é muito boa, vocês já sabem, é a segurança, e em muitas cidades ainda tem muita segurança. Mas a saúde, infelizmente, é assim. Então, assim, eu queria saber se você também tinha essa visão que a saúde na Itália funcionava bem, ou se era só eu. Porque eu mesma fiquei impressionada. E agora o vídeo termina por aqui. Eu espero que vocês participem, deixem aqui os comentários se vocês puderem. Se puder, se inscreva também e deixa o like para o próximo vídeo e sugestão de coisas que vocês gostariam de saber como funciona aqui na Itália.